pessoal, bem-vindos de volta. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais da engenharia mecânica, né, e as competências necessárias, né, para a gente desenvolver essa profissão e que realmente, no fundo, vai mostrar a grande responsabilidade que temos quando desenvolvemos projetos mecânicos. Então, para essa nossa aula, a nossa agenda é falar um pouquinho do universo da engenharia mecânica, o leque de possibilidades profissionais, competências para o desenvolvimento de projetos, que são cruciais, né, para, na verdade, o nosso foco profissional, características de documentações de projetos mecânicos, preocupações e obrigações técnicas de projetistas e a influência da experiência. São pontos importantes que, na verdade, vai mostrar para vocês a necessidade de desenvolver um curso como esse que a gente está discutindo. Então, dentro disso, né, nós sabemos que a engenharia mecânica é um ramo profissional da engenharia que tem foco no desenvolvimento de projetos, construções, análises, diagnósticos e manutenção de sistemas mecânicos, ou seja, sistemas em que nós aproveitamos as leis naturais da física em forma da energia mecânica para que possa desenvolver serviços e benefícios, né, a empresas, indústrias, às pessoas, de uma forma geral, como a gente vê nos carros, nos aviões. Na verdade, todas essas máquinas e equipamentos, na verdade, foram idealizadas com base no controle do fluxo da energia mecânica. O foco é o desenvolvimento de soluções em vários tipos de indústria, necessidades de comércios, né, de vários tipos e tamanhos, e também, na verdade, dar apoio para outras áreas de conhecimento. As competências necessárias, né, para um engenheiro mecânico é entendimento de problemas, a percepção, né, da física que pode ser usada nas soluções e aí a correta idealização de soluções. No fundo, nós precisamos usar os elementos que já foram desenvolvidos na ciência e tecnologia, ou transformando ciência exatamente em elementos que são tecnologia, para resolver esses problemas e necessidades, né, das empresas e pessoas. Nossa capacidade técnica deve envolver a definição de dispositivos, ferramentas, equipamentos, máquinas, né, e sistemas de natureza mecânica, porque na verdade podem ser desde um componente de uma máquina até realmente um sistema complexo, né, e bem estruturado, como é o caso de um avião. As possibilidades, né, de profissionais que o engenheiro deve buscar, né, ou seja, possibilidades de emprego, consultorias, né, e outras formas de prestação de serviço, é na resolução de problemas que envolvem energia mecânica, desenvolvimento de memoriais de projeto, pareceres técnicos, laudos técnicos e outros documentos técnicos da engenharia, a idealização e desenvolvimento de desenhos projetivos para peças, componentes, dispositivos, equipamentos, ferramentas, máquinas e sistemas, segundo normas já desenvolvidas e discutidas no básico do curso de engenharia, especificação de elementos mecânicos para diversas aplicações e finalidades, por isso, inclusive, né, existem os chamados engenheiros de compras, que são especialistas, né, na especificação de componentes. Ele não projeta claramente um componente, mas sim especifica componentes que vão ser utilizados para manutenção, né, e para outras aplicações dentro de uma empresa. Também é responsabilidade, faz parte do leque de possibilidades profissionais para o engenheiro mecânico, a aplicação de inovações tecnológicas que são vinculadas à área mecânica, né? A condução de testes e medições em produtos, máquinas e equipamentos, criando gráficos, curvas, né, de desempenho, tá? Para orientar empresas e outros profissionais dos pontos de trabalho, né, dos níveis de trabalho que a máquina vai ter a sua melhor relação custo-benefício, inspeção de linhas de produção seriada ou não, bem como no auxílio desenvolvimento de controle de qualidade, né, em que, na verdade, a engenharia mecânica acaba sendo utilizada junto com outras áreas de conhecimento, produção, fabricação, né, qualidade, tá, para ajudar no desenvolvimento desses controles de qualidade, que é tão comum, né? É tão comum obrigatório, porque na verdade não se questiona mais qualidade, mas se espera ter a qualidade necessária em cada produto. Também, um engenheiro mecânico pode gerenciar ou participar de equipes de manutenção mecânica, que é uma das grandes áreas de absorção de mão de obra na e também gestão de equipes de engenharia mecânica, onde eu tenho vários engenheiros,
né, desenvolvendo ao mesmo tempo projetos, como a gente pode pegar como exemplos a indústria automobilística, a indústria da aviação, né, e outras áreas de conhecimento. Ele também pode desenvolver pesquisas e simulações em engenharia. Hoje nós temos softwares muito poderosos, né? Então essa também é uma área de trabalho que é bastante comum para os profissionais de engenharia na atualidade, naturalmente, né? Não esquecendo de sempre confrontar cálculos com as simulações, justamente porque não se espera que existam os chamados pilotos de software. O software em si, ele não tem talvez uma visão crítica a ponto de dar a solução precisa para todos os casos possíveis e imagináveis. Então, na verdade, a gente às vezes tem que questionar, confrontando o cálculo real com os cálculos realizados pelos grandes softwares de CAE, né, que auxiliam a engenharia no desenvolvimento do seu trabalho. Para o desenvolvimento de projeto, as principais competências envolvem naturalmente a criatividade. Nós precisamos buscar soluções criativas para resolver os problemas ligados à engenharia, né? Essa resolução de problemas, de preferência, que sejam utilizando métodos formais que auxiliam na estruturação, né, das ideias, na estruturação das linhas de pensamento, para que você consiga olhar o problema por vários pontos de vista e buscar a melhor solução para isso, né? Naturalmente que nós precisamos também ter a capacidade de gerenciamento de projetos, expectativas, custos ligados, organização de atividades, né? E que isso faz parte dessa área de conhecimento de gestão de projetos. Visualizar a aplicação e ação de forças ou cargas e entender as respectivas tensões associadas a essas forças, né, e a ação que ela desenvolve nos elementos mecânicos, nas máquinas, nos componentes, na estrutura civil de um prédio. Então, tudo isso também tem que ser muito bem pensado. Desenvolver um conhecimento especializado sobre o comportamento de elementos mecânicos, que vão envolver diversos dispositivos que vão ser cobertos, né, nos diversos módulos deste curso, desde engrenagens, transmissões por correia e por cadeia, eixos, rolamentos, chavetas, estrias e acoplamentos, vedações, molas, conexões, acionamentos elétricos ou por motor de combustão interna, né, os chamados MCIs, dispositivos de movimento linear, né, embreagens e freios, né, de aplicação não só na indústria automobilística, em carros, mas também para outras finalidades. Então, tudo isso são competências que precisamos desenvolver, né, como um profissional de engenharia mecânica para nos fortalecer no mercado e que as oportunidades possam vir atrás da gente, né, e não apenas a gente estar correndo atrás de oportunidades. Para isso, na verdade, um bom profissional é aquele que consegue desenvolver documentação de projetos mecânicos, porque ela é uma atividade de suma importância para estabelecer, né, documentalmente as decisões, escolhas, hipóteses e outros parâmetros que foram desenvolvidos ou definidos no desenvolvimento do projeto, tá? Porque nós temos a necessidade de realizar em formato textual a defesa do nosso projeto, particularmente por dois pilares. Tá? Então, no fundo, a documentação de projeto é você documentar, você materializar em forma de um papel a defesa do seu projeto no ponto de vista técnico, que é a defesa técnica, né? Onde você tem que mostrar com cálculos, com desenhos, com hipóteses, né? Com comprovação dessas hipóteses, que ele deve funcionar de acordo com aquilo que foi solicitado pelo cliente, que ele está de fato resolvendo o problema para o qual foi proposto, tá? E está, além de tudo, cumprindo todas as imposições definidas, sejam de ordem econômica, financeira, sejam de ordem técnica, de espaço, de tamanho, né? Então, tudo isso envolve a defesa técnica do seu projeto. E também, não só apenas a defesa técnica, o engenheiro tem que ser capaz de desenvolver a defesa econômica do seu projeto, né? Mostrando que esse projeto tem uma relação custo-benefício bem atribuída, tá? E, lógico, deixando claro que o projeto tem o seu valor e o seu retorno muito bem definido, justamente para convencer as pessoas que não têm conhecimento técnico na área e que dependem da gente para entender se vale a pena investir naquele projeto. De nada adianta você desenvolver um projeto que, na verdade, o custo fica tão elevado que ele se torna inviável. Então, na verdade, a gente tem que defender a viabilidade técnica na defesa técnica e a viabilidade econômica na defesa econômica. Então, na verdade, eu tenho que, na defesa econômica,
representar que o projeto desenvolvido tem um benefício estratégico para a empresa, né, nos requisitos de aumento de lucratividade, redução de consumo de insumos e materiais, né? Então, essas são as vertentes que normalmente é a aplicação dos conhecimentos envolvidos em engenharia econômica, que a maioria das pessoas acredita que é uma disciplina perdida dentro de um curso de engenharia. E muito pelo contrário, é como a gente convence as pessoas que realmente põem a mão no bolso e assinam os cheques para que o nosso projeto seja realmente, de fato, desenvolvido. Com relação a preocupações e obrigações técnicas de projetistas, é importante observar que o projetista é a pessoa responsável pelas decisões, escolhas, cálculos e todas as hipóteses de um projeto. Ele vincula sua credencial profissional ao projeto desenvolvido através de um documento ligado aos órgãos de representatividade de classe, no caso da engenharia, o CREA, né, o CONFEA, o sistema CREA-CONFEA, através da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Por mais que a documentação de projeto não é diretamente vinculada à ART, na ART você vai deixar claro que isso ocorreu, que você existiu a preocupação de desenvolver um documento técnico que você pode manter em seu poder apenas, né, para uma questão de documentação histórico-profissional, ou, lógico, existem empresas que você vai vender esse documento técnico, né, para ela desenvolver, implementar de fato o projeto. Na verdade, o projetista irá responder a qualquer questionamento ou problemas que causem acidentes, óbitos ou prejuízos financeiros a pessoas e empresas. Então, por isso, existe uma obrigação técnica quando você faz um projeto. Não é simplesmente fazer o projeto e colocar as informações no papel. Você, na verdade, tem uma obrigação técnica, técnico-jurídico, porque você, como técnico, responde ao CREA por isso. Mas na ocorrência de algo mais sério, vai ter uma implicação jurídica que você vai ter que responder. Então, a responsabilidade técnica de uma pessoa, ela existe quando você tem o conhecimento para isso, desenvolveu, aplicou esse conhecimento para desenvolver um projeto, né? E no caso de qualquer questionamento técnico ou jurídico, você vai ter que tentar comprovar isso. Como às vezes é muito difícil você conseguir fazer isso diretamente, né? Lembrando de tudo o que aconteceu, sugere-se e torna-se quase imposto, né? Na verdade, assim, obrigatório a documentação. Por quê? Porque a documentação é a forma da gente materializar a linha de pensamento e referências usadas no projeto. E ele vai te ajudar, com o passar dos anos, a lembrar de detalhes que, porventura, você se esqueceu. Mas se tiver um projeto bem documentado, vai estar tudo caracterizado lá. E se você mostrar que foi feito com as preocupações necessárias, baseado nas normas vigentes, né, e regulamentos ligados àquela área, você vai mostrar que conseguir defender o projeto tecnicamente e juridicamente, se for o caso. Tá? Por isso torna-se de suma importância, porque é muito difícil, eu diria quase impossível, se lembrar de todos os detalhes de um projeto quando você está desenvolvendo ele. A documentação passa a ser crucial nesse caso. Porque normalmente nós vamos nos apoiar, né, em normas regulamentadoras, normas técnicas, documentos de referência, documentos de boas práticas, livros, literaturas da área, né, outros documentos, e você vai colocar todos esses documentos também no seu documento de projeto, seu memorial de projeto, justamente para que eles sejam avalistas de todas as ideias e referências e elementos que você utilizou no seu projeto. Tá? Então, eles auxiliam na defesa técnica e na defesa econômica do seu projeto. E, lógico, numa situação de questionamento técnico-jurídico, isso serve de embasamento, ok? Como se faz normalmente pelos peritos. Tá? A experiência para desenvolver projetos, naturalmente, você vai ganhar com a vivência na área. Mas é lógico que, por exemplo, no caso do desenvolvimento desse nosso curso, ao diversas vivências na área e boas práticas, eu já vou estar, na verdade, discutindo e apresentando para vocês, para que vocês ganhem mais velocidade na questão da sua própria experiência, né?
no fundo, a gente precisa sempre estar alinhando, né, todo o conhecimento teórico desenvolvido no curso de engenharia mecânica com aspectos práticos que você só vai ganhar e detalhes que você só vai perceber quando você desenvolve a profissão. Então, a grosso modo, a experiência é o conhecimento crescente, quando você começa a mesclar o conhecimento explícito, que é aquele que a gente pode ter, na verdade, materializado em papel, através de normas, documentos e até documentos projetivos que você vai aprender a desenvolver, que a gente vai discutir, né, nos módulos desse curso, com o conhecimento tácito, que é aquele que diz respeito à sua experiência, né? Ao escolher um determinado valor, né? Ao escolher um determinado método e verificar se aquilo deu certo ou deu errado, na verdade isso gera um conhecimento tácito, né? Que é a sua vivência profissional, né? Que é aquilo que a gente conhece como know-how, né? Que no fundo é isso que vai intimamente definir o valor do seu trabalho para as empresas. Então você vai ter a capacidade de filtrar melhores práticas, né? Muitas delas eu já vou trazer filtrada nesse curso, tá? Otimizar técnicas e métodos que você utiliza, o que nós vamos também já adiantar para vocês no momento que você se matricula e cursa todos os módulos desse curso. E também a possibilidade de automação com ferramentas computacionais, o que é muito comum e é bastante interessante, porque hoje, inclusive, os nossos celulares são ferramentas computacionais que podemos utilizar como apoio para o desenvolvimento da engenharia. Desde o uso de planilhas até ferramentas personalizadas, né, com programação usando linguagens de fácil aprendizado, como Python ou alguma outra linguagem do gênero. No próprio curso, na verdade, vão ser sugeridas a construção de planilhas e ferramentas personalizadas, tá? Para auxiliar no desenvolvimento profissional e a ganhar produtividade, como a gente já comentou em conversas anteriores. Então agora, para a nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho do ciclo de vida de projetos, né? Como é que eu coleto informações que são cruciais ao projeto, qual a estrutura básica da documentação de projeto e seu vínculo com o ciclo de vida, né? Vamos falar também um pouquinho de desenhos projetivos, porque existe um conhecimento, um padrão errado que as pessoas pensam que para começar um projeto começamos pelo desenho, e é muito errado isso, vamos falar um pouco melhor. E também vamos falar um pouquinho do acervo técnico de apoio para o desenvolvimento de projeto, que é o uso de cálculo de catálogos comerciais. Então eu encontro vocês aí na nossa próxima aula para a gente continuar esse nosso bate-papo. Muito obrigado por enquanto.